Bom, vamos contextualizar primeiro, né? A gente vem acompanhando aí, como o Diego disse no começo, uma série de acidentes de trabalho, em especial envolvendo trabalhadores que ficam em obras, fazendo limpezas de locais de difícil acesso. E a gente teve, então, para refrescar a memória de todo mundo, um muito emblemático, um acidente muito trágico e emblemático no último dia 28, quando 2 operários morreram enquanto limpavam uma cisterna lá em Águas Claras. Eram homens de 22 e 56 anos, eles inalaram um gás tóxico de monóxido de carbono quando estavam lá no fundo do poço para limpá-lo. Infelizmente, acabaram morrendo no local. Agora, nessa semana, teve outro acidente. Nessa semana, um homem morreu após cair do telhado de um galpão lá no núcleo Bandeirante. Esse homem fazia uma manutenção desse telhado quando despencou de uma altura de 12 metros e, segundo testemunhas, ele estava sem equipamentos de proteção. Pois é, a gente quer entender o porquê de tantos acidentes assim, o que é que estamos fazendo de errado, são os próprios funcionários, são as empresas que não oferecem as condições para que essas pessoas possam trabalhar em segurança. Para a gente conversar sobre isso, está chegando aqui para a conversa o Augusto Oliveira, ele que é especialista em segurança do trabalho. Augusto, bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Ariane Bittencourt, Diego Amorim, ouvinte. É um prazer estar aqui falando com vocês. Augusto, para a gente começar, qual que é a análise que a gente pode fazer, em especial primeiro, desse acidente trágico que aconteceu em Águas Claras? Esses homens não eram só dois foram as vítimas fatais, mas havia mais gente trabalhando na limpeza dessa cisterna. E pelo que os bombeiros disseram, eles mesmos, na hora do resgate, precisaram usar roupas de mergulho, balão de oxigênio, e aparentemente esses funcionários não tinham esses equipamentos. Essa é a situação de fato? Foi por isso que essas pessoas acabaram morrendo e foram mortes que seriam evitáveis? Tudo bem. Ariane, primeiramente, a gente parte do princípio que todo acidente, se o dano existe, ele é possível prevê-lo, tá? Então, em toda atividade, há um meio, há uma forma de fazê-la em segurança para evitar um acidente. Então, para ficar claro, quando a gente fala em serviços em cisterna, poços, silos, a gente está falando aí de espaços confinados. E o que são os espaços confinados? São espaços que a norma diz para a gente que eles não foram projetados para uma ocupação humana contínua. Ele possui um meio limitado de entrada e saída, e ele tem também ali uma atmosfera perigosa, que seria ali ou gases tóxicos ou a falta de oxigênio o suficiente para a ocupação humana, né? Quando a gente vê o corpo de bombeiros indo realizar o salvamento com um aparato bem específico, a gente percebe que algo de errado estava com os outros, né? Então, eu não estive no local, mas é importante dizer que todo espaço confinado, a norma, chamada norma regulamentadora número 33 do Ministério do Trabalho, ela tem toda uma definição de pré-requisitos que devem ser seguidos antes de ocorrer a atividade. Ela pede para emitir uma permissão de trabalho para entrar naquele espaço, ela pede para que tenha um supervisor, ela pede para que tenha um vigia para, em caso de emergência, ele já usar os meios de salvamento. Então é importante verificar se todo esse processo que a norma exige que tenha, e se não foi cumprido, é passível de multa, mas o maior dano é o da vida. Então é preciso conferir se esse protocolo exigido pela norma, ele foi cumprido, né? Augusto, bom dia, Diego Amorim aqui. Quando a gente vê, acidentes em outros países que nós consideramos mais avançados, com uma cultura mais avançada, a gente vê uma investigação que aponta responsáveis, esses responsáveis são punidos. Aqui no Brasil, para citar um exemplo, cai um viaduto, morre um bando de gente, talvez 5, 6 anos depois a gente vai ter ali um processo de improbidade administrativa que não vai dar em nada e a vida vai seguir. Por óbvio, não é querer apontar o dedo e culpar A ou B pela morte de alguém, responsabilizar integralmente alguém por uma fatalidade, por um acidente. Mas, enfim, quando acontecem acidentes assim, alguém errou. Em algum momento houve uma falha. Onde que está essa falha? É na empresa? É na conduta do próprio trabalhador? É em quem contratou a obra? É todo mundo errou um pouquinho?
Muito bem, Diego Amorim. O que ocorre? Você está tão certo na sua colocação que só no ano passado, no país, a gente registrou aí 571 mil acidentes do trabalho. E ainda há uma previsão de subnotificação, ou seja, daqueles acidentes que não foram notificados, de mais de 100 mil acidentes não notificados, né? Óbitos, no ano passado, a gente fala de 2.500 óbitos, né? Então, no Distrito Federal, no ano passado, a gente teve 47 óbitos, né, por acidente de trabalho. Que coisa. Então, assim, as causas de um acidente, elas são várias. Agora, a gente tem uma prática no Brasil, infelizmente, que a gente precisa mudar, que é a da mentalidade do empresário, que o valor empenhado em saúde e segurança do trabalho é um custo e não um investimento. Então ele acaba permitindo ali esse duelo entre saúde e a produção do trabalho, né? Então, e a economia, né? Ele não quer gastar muito, né? E a economia, porque ele enxerga como custo, como gasto, então ele prefere não ter aquele gasto. Por exemplo, para o espaço confinado, a gente tem ali uns medidores de gases que precisam ter para que seja feita análise no ambiente antes de executar a atividade, que ele prefere não ter. Por quê? Nós temos hoje em Brasília 14 auditores fiscais de trabalho. Então, só na Ceilândia a gente tem 2.000 empresas. Como que 14 auditores fiscais de trabalho vão conseguir fiscalizar a maioria dos trabalhadores no Distrito Federal? Se a gente for levar isso para âmbito nacional, a situação piora ainda mais, né? Então, assim, além de tudo, além da mentalidade, a gente carece de fiscalização. O Augusto vai falando e aí me vem à mente a seguinte situação, olha, depois da pandemia, né, após esses 2 anos em que muita gente perdeu o trabalho, eu imagino que estejam aí muitas pessoas no mercado ainda, claro, à procura de um serviço. E aí se você chega, mesmo que seja um trabalho de risco, né, exigindo demais, que não é demais, você está exigindo a sua segurança, equipamentos para que você possa trabalhar de forma segura, é muito fácil para o empresário falar, não, então, tchau, vou arrumar outro que exija menos, que eu possa pagar a mesma coisa, gastar menos aqui do meu bolso. Que seja mais corajoso, mais corajoso, aspas, né? Menos reclamão. E aí isso acaba precarizando, não é, o trabalho dessas pessoas. Imagino que seja uma análise que a gente possa fazer nesse pós-pandemia, com as altas taxas de desemprego, as pessoas realmente necessitando de qualquer trabalho para colocar comida em casa, elas ficam numa posição de desvantagem até mesmo para exigir esses equipamentos, para exigir que essas normas sejam cumpridas. Essa é uma análise que a gente pode fazer, Augusto, e se sim, o que a gente pode fazer, né, enquanto sociedade para ajudar ou para denunciar, enfim, de alguma forma pesar no bolso, pelo menos então, pelo não cumprimento dessas regras, desses empresários, dessas pessoas que não favorecem os trabalhadores nesse sentido. Ariane, a sua colocação foi perfeita e eu vou fazer link da sua colocação ao direito de recusa que a legislação dá ao trabalhador. Quando entra esse direito de recusa? O direito de recusa está inspirado no direito à vida, né? Da Constituição, que é o trabalhador, ele tem direito de recusar a atividade quando se deparar com risco grave e iminente à sua saúde e segurança. Ele pode, inclusive, pedir indenização quanto a isso. Agora, vem a situação que você mesma comentou nessa hora. Ele se vê diante de uma situação de falta de empregabilidade, ele se vê diante de um argumento, como você mesma colocou, do empresário encontrar esse outro colaborador mais corajoso, e ele prefere, para não perder o emprego, colocar a vida dele em risco. E aí não é uma troca muito boa, porque se ele soubesse da consequência disso, porque nesse momento ele está apostando, né? Ele está apostando que vai arriscar e não vai acontecer nada. Mas se ele soubesse que iria acontecer, se pudéssemos voltar no tempo, essas pessoas que tiveram aí uma consequência trágica e que nenhum de nós desejamos, jamais tomaria essa decisão, preferia exercer o seu direito de recusa, né? Então, o que a gente pode fazer, o que a gente faz nas nossas palestras para os colaboradores, é colocar a vida dele sempre em primeiro lugar. Às vezes, quando ele está atuando numa organização onde a sua supervisão,
não dá muita bola para o fator segurança no trabalho, a gente pede para eles se ajudarem, né, com relação à segurança e saúde deles, porque não é uma troca muito boa, né? Você colocar sua vida em risco em troca de um trabalho ali que ele, de uma forma ou de outra, vai terminar. Os funcionários passam, infelizmente aqueles que vêm a óbito devido ao acidente de trabalho acontece e o trabalho vai continuar. Então é por isso que ele precisa dar, mais do que ninguém, valor à vida e saúde dele. Augusto, a gente está falando aqui de contratações por empresas, mas tem muita gente nos ouvindo agora na Nova Brasil FM que está reformando uma casa no Lago Sul, no Lago Norte, no Guará, está construindo no Lago Oeste, enfim, em todo esse Distrito Federal aí, sobretudo a partir da pandemia, teve um boom de construções, o mercado da construção civil ficou bastante aquecido, e a gente tem ali gente trabalhando numa alvenaria, subindo uma laje, subindo um telhado. Qual é a orientação para esse nosso ouvinte, que não é um empreiteiro, não é um chefe de obra, não é um contratante, pessoa jurídica, mas está fazendo a sua obrinha ali na casa, ou uma obrona? Quais são as exigências para esse ouvinte nosso? O que ele tem que exigir ali dos trabalhadores no quintal dele? Perfeito. E eu até acrescento, Diego, às vezes no condomínio onde as pessoas moram, o síndico contrata ali o pessoal para fazer algum reparo, né? E aí a gente, na nossa lida do dia a dia, percebe que esses funcionários não estão usando, né, os equipamentos de proteção individual também. Veja bem, é importante dizer que, ainda que não assine carteira de trabalho de um profissional que vai executar uma atividade para ti, ainda que você não faça nenhum contrato, você é responsável pela saúde e segurança dele. Então, você que contrata alguém para fazer um trabalho na sua casa, seja de reparo em telhados, seja qualquer outro trabalho, é importante que esse meio, que é a segurança antes de iniciar o trabalho, seja visto. Por exemplo, trabalho em altura. Trabalho em altura a gente vai precisar de um ponto de ancoragem e um cinto de segurança. Por que o ponto de ancoragem e o cinto? Ele vai ter que vestir o cinto e precisa ter onde prender esse cinto de segurança. Então, geralmente, serviço de manutenção em telhados, igual o acidente que aconteceu aí recentemente no Núcleo Bandeirante, pela nossa prática, a gente percebe que dificilmente há um ponto de ancoragem. Até pode fornecer o cinto de segurança, mas não há onde o funcionário prender. Então, é como se não tivesse. Então, é bom se atentar a isso. É isso. Olha, Augusto, muito obrigada pela sua participação, viu? Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil FM. Fica aqui o nosso alerta para os funcionários, para as pessoas que contratam esse tipo de serviço, para os empresários. É preciso que todo mundo se preocupe com a segurança do outro. Quando a gente fala em mortes como essas, olha na cisterna, um homem de 22 anos, outro de 56, a gente está falando de pais, de filhos, de irmãos, de famílias que agora estão sofrendo por causa dessas partidas. Então é importante que todo mundo possa colaborar, porque dá para fazer, dá para trabalhar de maneira econômica, responsável, lucrativa, com segurança, não é isso? É isso mesmo, Mariana. E só para a gente finalizar, aqueles profissionais de recursos humanos, de departamento pessoal que porventura estejam nos ouvindo, é sempre importante conscientizar aí os supervisores dessas operações, que o próprio Código Penal, lá no artigo 132, ele diz para a gente que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente é crime, né? Ele tipifica como crime. Então, é importante identificar quanto a isso, e hoje a Advocacia Geral da União, junto à Previdência Social, está trabalhando com ações regressivas acidentárias, que funcionam da seguinte forma: o acidente ele gera custo para a Previdência. Então, a AGU entra com processo para saber se aquele acidente foi motivado pela empresa e, se sim, ela pede ressarcimento de todos os custos que a Previdência teve com aquele acidente, né? Então, mais uma forma de pressionar aí o cuidado com relação à saúde e segurança do trabalhador. Muito bem. Obrigado, Augusto Oliveira. Até uma próxima oportunidade. Um fim de semana leve e proveitoso para você. Um abraço. Obrigado, para vocês também.